Olá, meus prezados amigos e irmãos, quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é: Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia usa várias expressões para falar das ações relacionadas ao Espírito Santo. Ela fala do dom do Espírito Santo, que era uma promessa, que é semelhante ao batismo do Espírito Santo e ao derramamento do Espírito Santo, como registrou Lucas. Ele disse: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1, 4 e 5. A promessa do Pai, escrita pelo profeta Joel, se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Quando Pedro explicava o ocorrido neste dia de Pentecostes, disse: mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Atos 2, 16 e 17. Quando o gentio Cornélio se converteu e recebeu o Espírito Santo, Pedro reafirmou que esse derramamento, que é o cumprimento da promessa, é o batismo, que também é o dom do Espírito Santo. Ele diz: lembrei-me então da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Atos 11, 16 e 17. A Bíblia ensina em Efésios 4, Romanos 12 e 1 aos Coríntios 12 sobre os dons do Espírito Santo, que são as capacitações que o crente recebe do Espírito para uma determinada tarefa ou serviço. Está escrito: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, de 11 a 13. Existe ainda o fruto do Espírito Santo, registrado por Paulo em Gálatas 5, 22 a 23. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Esse fruto é uma obra operada pelo Espírito Santo naqueles que se rendem pela fé a Jesus Cristo, transformando o caráter do crente de modo a que se pareça com Jesus. A plenitude do Espírito Santo ou o enchimento do Espírito Santo são expressões para a mesma ação, que redunda no mesmo efeito. A promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriu na história, no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, que é sinônimo de batismo do Espírito Santo. Quanto ao enchimento do Espírito Santo, a diferença é que o batismo é um fato histórico, que não se repete, e o enchimento e plenitude do Espírito Santo pode acontecer outras vezes. A Bíblia ensina que a plenitude do Espírito Santo ou o enchimento do Espírito Santo deveria ser a normalidade da vida do crente. Entretanto, pelos textos bíblicos, podemos perceber que esse enchimento e essa plenitude pode ser perdida. Por isso, encontramos várias recomendações da Bíblia estimulando o crente a encher-se do Espírito Santo. A proposta deste texto é falar do servo de Jesus, que é cheio do Espírito Santo, ou que está na plenitude do Espírito Santo, mostrando a diferença existente entre aquele que apenas foi batizado, que recebeu dons, e o dom do Espírito Santo. O batismo e o dom são as experiências iniciais, e elas não são repetidas conforme a Bíblia ensina, conforme afirma John Stott em seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Ele diz: o batismo foi uma experiência inicial única. A plenitude, porém, Deus queria que fosse contínua, o resultado permanente, a norma. Como acontecimento inicial, o batismo não pode ser repetido, nem pode ser perdido. Mas o ato de ser enchido pode ser repetido e, no mínimo, precisa ser mantido, disse John Stott. Quanto à plenitude do Espírito Santo, que consideramos a mesma coisa que estar cheio do Espírito Santo, é um fato que pode se repetir, pois encontramos diversas orientações na Bíblia para que o crente se encha do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é um imperativo afirmativo. O crente é instado a estar sempre a encher-se desse Espírito. Quanto ao batismo e ao dom do Espírito Santo, não encontramos no Novo Testamento nenhuma orientação que indique repetição, porque é uma experiência inicial, única e histórica.
Não há sermão nem orientação dos apóstolos para que isso seja repetido. John Stott afirma também que as 7 referências ao batismo com o Espírito Santo que existe no Novo Testamento, todas estão no indicativo, mas com referência à orientação para a plenitude e ao enchimento do Espírito Santo, encontramos no imperativo. Isto porque esse enchimento pode ser cancelado por algum problema ou algum pecado. Um exemplo claro disso são os crentes de Corinto, que eram batizados no Espírito Santo, possuindo os dons espirituais, mas Paulo não podia chamá-los de espirituais, e sim de carnais, porque eles não estavam vivendo a plenitude ou o enchimento do Espírito Santo. Por isso, o fruto do Espírito não aparece neles. Eles viviam uma vida de carnalidade, de infantilidade e de mundanismo. Para que esse enchimento continue e permaneça, prezado amigo e irmão, segundo João 7, 37 a 39, há necessidade de irmos a Jesus e de continuar indo, pois ele tem a água viva, que segundo ele mesmo é uma referência ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que crescem em Jesus. No Evangelho de João, Jesus deixou claro que o Espírito Santo viria para habitar no crente para sempre, como consolador, como advogado, como ajudador. Este, disse ele, é o Espírito da verdade, que o mundo não tem, não vê e nem conhece. Ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Além da atuação do Espírito Santo nos crentes, esse Espírito atuará no mundo com uma finalidade específica. Conforme João 16, de 8 a 11, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Que Deus nos ajude. Enquanto o mundo festeja a carne, vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Amém.